Bom, pessoal, a gente vai ver nosso último conteúdo desse jeito aqui, tá? A gente vai começar a falar sobre a hidroestática, como o próprio nome já é sugestivo, tá? Hidro significa líquidos, né? Água. Estática significa parado. Então a gente vai estudar o que se estuda na hidroestática. É a parte da física que estuda os líquidos em repouso, tá? Para a gente começar a falar sobre a hidroestática, nós temos que definir duas grandezas que são extremamente importantes, tá? Uma delas é a pressão. A pressão é representada pela letra P. O que é pressão? Se você pegar uma caneta, uma lapiseira, e você apertar as duas extremidades assim, ó, e fazer uma certa força, aí eu perguntaria para vocês, você vai ter a mesma sensação nas duas pontas? Na ponta mais fina e na ponta mais grossa? Aí você vai falar, não, na ponta mais fina você vai sentir mais. Mas você está fazendo a mesma força nas duas extremidades, lembra da ação e reação? A força é igual. Por que você sente mais aonde a ponta é mais fina? Porque ele vai ter maior pressão. Quanto menor a área de contato, maior vai ser a pressão. Então, quanto menor a área, maior é a pressão. É por isso que você sente assim. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Se você pegar uma mangueira que está saindo água, né? Saindo um certo jato d'água. Se você quiser um jato mais forte, o que você faz? Você tampa a saída de água. Tampando a saída de água, você está diminuindo a área. Diminuindo a área, você está aumentando a pressão. Quando você quer usar uma faca para cortar alguma coisa e a faca ela não está amolada, aí você vai amolar a faca. Quando você está amolando, o que você está fazendo na faca na verdade? Você está raspando, está deixando ela mais fina. Deixando ela mais fina, você aumenta a pressão quando você vai cortar alguma coisa, né? Então aí a força que você vai fazer, você pode fazer uma força um pouco menor. Então quando você amola uma faca, você está diminuindo a área de contato e com isso você está aumentando a pressão. Já deve ter visto em desenhos animados que tem um cara andando sobre a neve e normalmente eles usam um calçado, né, que parece até uma raquete bem grande, né? Por que aquele sapato tem que ser grandão? Porque o sapato sendo grande, você está aumentando a sua área de contato com o chão. Aumentando a área, você diminui a pressão, então você não vai afundar na neve por conta disso. Então, como a gente já pode observar, a pressão está relacionada com duas forças, está relacionada com duas coisas: força e área de contato. Então tá aqui, ó, você tem uma área e você exerce uma força. A junção dessa força com essa área é o que a gente chama de pressão. E como é que a gente calcula a pressão? Tá aqui, ó. Pressão, basta pegar o valor da força e dividir pelo valor da área, daquela regiãozinha ali, ó, aonde a força está sendo aplicada aqui, ó. Então, para calcular o valor da pressão, basta pegar a força e dividir pela área. Bom, força no sistema internacional é medida em newtons. A área no sistema internacional é medida em metro quadrado. Então, dividindo newton por metro quadrado, eu vou ter a pressão, que é newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, tá? Representado aqui por PA. Então, se tiver uma questão, calcule o valor da pressão no sistema internacional de medidas. Eu já sei que é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. São as únicas unidades de medidas? Não, tem outras aqui, ó. Eu tenho o ATM, o ATM significa atmosfera. Uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metros quadrados, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio. Então tá vendo? Existem várias unidades de medidas de pressão. No sistema internacional, a gente utiliza o newton por metro quadrado. Para sair em newton por metro quadrado, a força tem que estar em newtons e a área em metro quadrado, tá? Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então, galera, pressão por definição é isso. Pressão é força dividido pela área. Se eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Se eu quero aumentar a pressão, então aqui eu tenho que diminuir a área.
Então, se eu aumento a área, a pressão diminui. Se a área diminui, a pressão aumenta, e essa que é a relação. Beleza? Bom, a outra grandeza que eu queria mostrar para vocês, né, é densidade e massa específica, que é quase a mesma coisa, tá? A densidade a gente vai representar com a letra D, e a massa específica é representada por uma letra lá do alfabeto grego chamada de Mi. É como se fosse fazer um U, só que faria com uma perninha maior. Bom, o que é densidade e massa específica? Se a gente for analisar as fórmulas, é basicamente a mesma coisa, o jeito de se calcular, só tem uma diferença, tá? Bom, o que é densidade? Quando você mistura dois líquidos, água e óleo, por exemplo, eles não se misturam, né? O óleo fica em cima e a água vai ficar embaixo. Por que o óleo fica em cima? Aí o pessoal costuma dizer, porque ele é mais leve. Não, não é porque ele é mais leve, não, porque ele é menos denso. Quanto maior a densidade, significa que o corpo vai ficar embaixo, né? Quanto maior a densidade, o corpo fica embaixo. Menor densidade, ele fica em cima, tá? Então, quando a gente fala de densidade, a gente está falando do corpo como um todo. Quando a gente fala de massa específica, a gente está falando da substância que constitui aquele corpo. Por exemplo, eu tenho um corpo feito de ouro. O ouro, ele é um elemento da tabela periódica, né? E o ouro, ele tem uma certa massa específica já tabelada, né? Já existe um valor fixo para a massa específica do ouro. Só que um objeto feito de ouro, de repente, ele não vai ter aquela massa específica. Ela pode ter uma densidade diferente, e eu vou tentar representar aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, para calcular a densidade, a gente vai pegar a massa total do corpo e vamos dividir pelo seu volume total também. Então, é massa total dividido pelo volume total do corpo. Quando você vai calcular a massa específica, você também vai pegar a massa total do corpo, só que você vai dividir pelo volume de massa ocupada pelo aquele corpo. Como assim? Imagina aqui, ó. Eu tenho um corpo aqui, uma esfera, uma bola feita de chumbo, tá? Feita de ouro, o exemplo do ouro que eu dei ali. E aqui eu também tenho uma esfera de ouro, só que ela é oca no meio, tá vendo? Somente nessa parte aqui pintada de roxo é que ela está preenchida com ouro. Então o que acontece? Nessa primeira situação, se eu for calcular a densidade, o que eu vou fazer? Pegar a massa total e dividir pelo volume total. Vai dar um certo valor de D. Se eu fosse calcular a massa específica para esse cara aqui, eu vou pegar a massa, que é a mesma que eu usei para calcular aqui, né? Não muda. E quando eu for pegar o volume, eu vou pegar o volume que é preenchido por ouro. E todo ele está preenchido pelo ouro, então por isso que aqui a densidade e a massa específica vai dar a mesma coisa. Agora imagine essa outra situação aqui. Eu vou calcular a densidade. Então eu vou pegar a massa total e dividir pelo volume total dele, né? Que é o volume que ele está ocupando. Beleza, vai dar um certo valor. E quando eu for calcular a massa específica, eu vou pegar a massa total também, que é a mesma que eu fiz para calcular a densidade, só que quando eu for pegar o volume, eu vou ter que desconsiderar essa parte aqui, ó, que é oca, que não tem matéria aqui. Então daria um volume menor. Já que eu aumentei o volume, então quando eu for, já que eu na verdade diminuí o volume, né, que eu vou pegar o volume só dessa parte aqui que é preenchida por ouro, aqui vai dar um valor diferente do daqui, ó. Quem vai dar um valor maior? A massa específica vai dar mais do que a densidade. Por quê? Porque vai ter um menor volume. Quanto menor o volume, maior é esse cara aqui, ó. Então nessa situação aqui, a densidade vai dar um número menor do que a massa específica. Quando que vai dar exatamente igual? Se todo o corpo for preenchido e não tiver nenhuma parte oca. Se ele for um objeto totalmente maciço. Agora, se ele tiver parte oca, vai dar uma diferença. Como a gente vai falar sobre líquidos, o líquido não tem como ter uma parte oca. Então eu vou ter que densidade, massa específica, vai ser a mesma coisa. Tá? Só vai dar diferença se você tiver um objeto sólido e esse objeto tiver partes ocas. Se ele for todo maciço, igual aqui, vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Observação.
tanto a densidade quanto a massa específica, pelo sistema internacional de medidas, ela vai ser medida em quilograma por metro cúbico. Por quê? A massa é medida em quilogramas, né? Deixa eu apresentar isso aqui para vocês. Aqui, ó, a massa é medida em quilograma e o volume é medido em metro cúbico. Aí ficaria quilograma por metro cúbico quando fizesse a divisão. Só que a gente tem outras unidades que podem ser utilizadas, né? Por exemplo, aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico. Tá vendo que é sempre massa dividido pelo volume? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, se nós tivéssemos 2 gramas aqui por centímetro cúbico, dariam 2000 quilogramas por metro cúbico, que é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Essa densidade que coloquei para vocês é a densidade da água, né? Que também seria a mesma coisa que a massa específica da água, né? Lembra que eu falei que nos líquidos vai acontecer isso aqui também? Porque um líquido não tem parte oca. Então essa densidade aqui, essa massa específica aqui, ela é da água doce. Da água salgada, como ela tem sal, daria uma densidade diferente. Então a gente tem o seguinte: para cada 1 litro de água, eu tenho 1 quilograma de massa. Tá? Então, pelo sistema internacional, é o quilograma por metro cúbico, mas dependendo da questão, a gente pode usar as situações diferentes ali. Tá bom? Bom, galera, vejamos aqui, olha só. Nós vamos falar sobre o teorema de Stevin. Esse teorema ele serve para a gente calcular a pressão dentro de um líquido, né? A gente sabe o seguinte: quando você entra no mar ou então numa piscina, conforme você vai mergulhando, a pressão sobre você vai aumentando. Por quê? Cada vez que você está indo mais fundo, tem mais água em cima de você, não é? E essa água ela está fazendo uma pressão, está te esmagando. Se você chegar a uma certa profundidade, essa água pode até te matar devido à pressão, tá? Daí vem o teorema de Stevin justamente para você, para a gente poder calcular o quanto que a pressão, como é que muda a pressão de acordo com a profundidade. Então imaginem o seguinte: eu tenho aqui um recipiente, tá? E esse recipiente aqui eu tenho um líquido representado em azul. E dentro desse líquido eu tenho 3 pontos. O ponto A, que está bem na superfície, tem o ponto B e aqui eu tenho o ponto C. O ponto B e o C, eles estão numa mesma profundidade, tá? Eles estão numa mesma linha horizontal. Bom, então eu sei o seguinte: quanto mais fundo eu for, maior vai ser a pressão. Então isso quer dizer o seguinte: que a pressão no ponto B e no ponto C vão ser iguais, porque eles estão numa mesma profundidade, estão numa mesma horizontal, tá? Já aqui o ponto A, ele está bem na superfície, então ele vai ter uma pressão menor. Aí foi isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. A pressão no ponto A é menor do que a pressão no ponto B, mas o ponto B tem a mesma pressão que o ponto C, tá? Bom, no ponto A, que pressão a gente tem aqui? O que tem aqui por cima que está exercendo pressão no ponto A? É justamente o ar, né? O ar não está aqui em cima, sendo empurrado para baixo, sendo puxado pela gravidade. Então o ar exerce uma pressão naquele ponto A. Essa pressão que o ar exerce é chamada de pressão atmosférica, tá? Então a pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre alguma coisa. Quanto é que vale a pressão atmosférica aqui no nível do mar, que é onde a gente está? A pressão atmosférica equivale a 1 atm. Então isso aqui é a pressão, é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Se a gente subir uma montanha, essa pressão atmosférica ela vai diminuindo porque vai tendo uma menor concentração de ar também, tá? Então galera, aqui de cara eu já tenho o ar exercendo pressão. Aí se eu perguntasse para vocês então, ó, no ponto A, eu já sei que a pressão a qual ele está submetido é a pressão atmosférica, que seria de 1 atm. E aqui no ponto B? Qual seria a pressão aqui no ponto B? A pressão no ponto B vai ser a pressão que o ar está exercendo aqui,
mais a pressão que essa quantidade de água aqui, ó, exerce naquele ponto. Então, por isso que a pressão num determinado ponto, lá no ponto B, por exemplo, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão que essa coluna líquida aqui exerce naquele ponto. Então, dentro de um líquido, a pressão num determinado ponto é, na verdade, o somatório de duas pressões. A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Se a gente tampasse isso aqui, ó, não teria pressão atmosférica, seria zero, a pressão seria só a pressão hidrostática. Como é que a gente calcula essa pressão hidrostática? Está aqui, ó, a pressão hidrostática, que é a pressão que esse líquido está fazendo, é densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade aqui, né, representado pela letra H. Então, para calcular a pressão hidrostática é densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade, tá? Isso a gente poderia substituir aqui, ó. Que iria ficar P igual a P0, que é a pressão atmosférica, mais dGH. Seria a mesma fórmula, tá? A pressão atmosférica, galera, tá tão ligada no nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe. Você consegue tomar um refrigerante, né, sugando por um canudinho, por quê? Quando você suga, você não está sugando o líquido, você na verdade você puxa o ar. Aí você faz vácuo dentro do canudo. Fazendo vácuo, o ar que está aqui do lado de fora empurra o líquido para baixo e o líquido sobe pelo canudo. Então você não está puxando o líquido, você está puxando na verdade o ar. Quem está fazendo o líquido subir é o ar que está aqui do lado de fora, que empurra o líquido para baixo e faz com que o líquido suba pelo canudo, tá? Se você conseguisse tampar, vedar, né, ficar perfeitamente vedado e deixasse um buraquinho só para o canudo poder entrar, mas bem exatamente o buraquinho exatamente do mesmo tamanho que o canudo, se você fosse tentar puxar, você não iria conseguir. Porque você precisa do ar, da pressão atmosférica para poder fazer isso. A mesma coisa com leite condensado, né? Hoje em dia a gente usa um novo jeito de abrir que parece estar abrindo latinha de refrigerante, né, que já puxa a tampa. Mas antigamente, né, e ainda tem delas, você tinha que fazer furos, né? Você usava o abridor de lata, fazia um furinho para poder usar o leite condensado. Só que o ideal era que você fizesse pelo menos 2 furos, um furo numa extremidade e outro furo na outra. Por quê? Porque o que faz o leite condensado sair ali da latinha é justamente o ar que entra por um furo e empurra o leite condensado para o outro furo. Se você usar um furo só, você vai ver que ele provavelmente não vai cair ou vai cair muito pouco, né? Vai descer muito pouco leite condensado. A mesma coisa acontecia com o azeite. Você fazia 2 furos na lata, um para o ar entrar e outro para você poder sair com um azeite. Então a pressão atmosférica, ela está tão ligada no nosso dia a dia que a gente nem percebe, mas ela facilita a gente fazer certas tarefas, tá? Então, essa observação que eu coloquei aqui para vocês é extremamente importante, tá? Pontos que estão numa mesma horizontal, tipo o ponto B e o ponto C, eles possuem pressões iguais, tá? Então, a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto C, tá? Pressões iguais. Bom, a princípio era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora a gente vai voltar lá para a nossa aula ao vivo, tá bom? Bom, na verdade, uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês que eu ia acabar me esquecendo, olha só. Quando você está mergulhando, né, na água, principalmente na água doce, a gente vai ter uma coisa muito importante aqui, ó. Para cada 10 metros de profundidade, equivale a uma pressão de 1 atm. Então, se você mergulhou 10 metros, a pressão aumenta 1 atm. Mais 10 metros, mais 1 atm. Mais 10 metros, mais 1 atm. Então, a cada 10 metros, deixa eu anotar isso aqui, ó, fica mais fácil. A cada 10 metros de profundidade, eu vou ter 1 atm de pressão. Beleza? Então é isso.